e toda a glória. Amém e amém. Amém. Marcos capítulo 5, nós vamos falar da história de um homem que eu acho que a maioria dos queridos já ouviu falar. O endemoniado de Gadara, ou o endemoniado de Gerazeno, como algumas versões falam. Marcos capítulo 5, eu não vou ler o texto todo. Vamos começar aqui no verso 1, quando diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando. Vamos repetir esse versículo comigo? Vamos lá? Noite e dia ele andava gritando. Comece a imaginar a história deste homem. Noite e dia gritando. Uma angústia muito grande na alma deste homem, né? E cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Agora você vai lá para o versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, ele ia embora, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Vou fazer uma pergunta para você, aproveitando que estamos em poucas pessoas aqui. Você já viu alguém ficar endemoniado perto de você? Quem já viu? Umas mãozinhas levantadas. Qual foi o seu sentimento ao ver uma pessoa daquela forma? Orar e repreender. Mas qual o sentimento que você teve por ele, assim? Viu aquilo? Qual foi o seu sentimento? Tristeza. Senhora? De espanto. Primeiro de espanto. O que mais? Quem já viu? Qual o sentimento que você teve? Compaixão? De horror. Uma vez eu estava orando por uma pessoa na igreja antiga, e essa pessoa era um menino, era um rapaz, e ele estava envolvido com a homossexualidade. E aí, quando começamos a orar por ele começou a ficar possesso, e eu nunca tinha visto daquele jeito. Ele no chão, ele se movia igual uma cobra, as mãos assim, ele ficou assim, e ele ia andando, irmãos, se rastejando no chão, incrível, de um lugar para outro, assim, na sala, igual uma cobra. E aí aquilo, eu nunca esqueci daquilo, e era um rapaz novo, aí nós ministramos, trabalhamos com ele. Agora a gente pega um texto como esse e começa a pensar qual era a situação deste homem. Como é que era a situação deste homem? Um homem que ele perdeu tudo, ele perdeu sua dignidade, um homem que perdeu a sua família, que a Bíblia fala, Jesus fala depois que ele tinha família, ele tinha perdido a família dele. Um homem que perdeu suas finanças, um homem que perdeu sua moradia, um homem que perdeu o seu caráter, um homem que estava completamente dominado
pelos espíritos malignos, um homem que não tinha identidade. A Bíblia nem fala o nome dele. A Bíblia não fala como que esse homem chegou a esse ponto, porque nós não lemos aqui, mas você deve se lembrar da história, que ele, quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta, começa a conversar com ele, pergunta para ele, né, quem era ele fala que ele era uma legião. Uma legião, aqui no texto, estava comparada à legião romana. A legião romana tinha 6.000 soldados. Então o texto dá-nos entender que este homem estava com 6.000 demônios, e quando Jesus faz a libertação dele, esses demônios vão para 2.000 porcos, e os porcos se atiram do precipício, quer dizer, cada porco com 3 demônios. Este homem, a gente não sabe, a Bíblia não fala como é que ele começou, mas podemos imaginar, e o certo biblicamente é isso mesmo, como que uma pessoa chega neste ponto, queridos? Tudo começa com um pecado. Tudo começa com uma situação pecaminosa. E essa situação pecaminosa, ela vai dominando a vida da pessoa. E ela vai tomando conta da vida da pessoa. E essa situação pecaminosa vai trazendo outras situações pecaminosas. É claro que nós estamos falando de um caso muito severo, mas o exemplo deste homem serve para nos alertar em muitas coisas. Pensa como que este homem estava vivendo. Este homem vivia no meio dos sepulcros, dos cemitérios, nu. Este homem ficava numa angústia tão grande que nós chegamos a ler aqui, eu fiz questão que você repetisse comigo, que à noite e dia, ele ficava gritando o quê? O que ele gritava? O que esse homem gritava? Socorro, me ajude. Eu não sei o que ele gritava, eu acho que ele gritava palavras que a gente nem conseguiria entender, porque a angústia da alma deste homem era muito grande. Este homem estava desesperado, este homem estava completamente à mercê de Satanás. Então o que este homem gritava? Acredito que era uma dor da alma que ele não sabia nem como expressar. E a Bíblia diz mais, que ele ficava se cortando. Eu creio que esses cortes dele, além de ser a questão do domínio dos espíritos malignos, era uma forma de angústia, a forma de dor, de expressar a dor dele. Você lembra quando Jó foi afetado com aquela enfermidade que Deus permitiu que o diabo testasse Jó? A Bíblia diz que Jó, ele se coçava com um pedaço de telha. Mas ali também havia uma angústia de Jó coçando. Imagina uma pessoa cheia de demônios. Este homem era um homem que estava vivendo uma vida de muita humilhação. Mas é por isso que nós temos que ficar alertas quanto ao pecado. O 1 Pedro, ele escreve que o diabo, ele é um adversário que ele fica olhando para nós, ele fica na espreita como um leão, esperando a oportunidade para dar o bote. Para nos travar e para nos prender. Esse gadareno realmente ele é um exemplo muito extremo, né, do que Satanás pode fazer com uma pessoa. A Bíblia o chama de homem. Quando a Bíblia chama de homem, significa que ele não era mais um rapaz, mas era um homem já vivido. E quando Jesus fala que ele tem família, podemos supor que esse homem tinha aí por volta dos seus 40 anos, quem sabe. Mas nós não sabemos quando começou a história deste homem nessa situação, e nós não sabemos quanto tempo que este homem ficou nessa situação. Mas por que eu quis trazer esse texto nesta tarde para nós? É porque eu queria que nós pensássemos o que a história deste homem tem a ver conosco. O que a história deste homem tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida. Talvez você possa até ficar remexido na cadeira, ficar inquieto, mas Jesus fala lá em João, capítulo 12, verso 46, que ele diz que eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Queridos, nós lemos esta história e às vezes nós colocamos essa história de lado na nossa vida cristã. Mas nós precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, antes de nós encontrarmos a Jesus,
nós até andávamos vestidos de roupa, mas nós éramos despidos de roupagem espiritual. Nós não tínhamos roupa espiritual, nós não tínhamos nenhum tipo de roupagem espiritual. Você consegue imaginar quanto que este homem sofreu por não entender o que ele estava vivendo? Ele não entendia o que ele estava vivendo, ele não sabia do que ele estava vivendo naquele tempo. Quando nós não temos uma aliança com Cristo, nós ficamos perdidos, nós ficamos completamente sem rumo, e a nossa vida vai sofrendo com isso. Por isso que quando Jesus abre os nossos olhos, nós compreendemos o que é Jesus, nós deixamos de ficar à mercê do diabo, nós não ficamos mais à disposição de Satanás, nós não ficamos mais sob o domínio do diabo, mas nós ficamos debaixo da graça de Cristo. Quando nós não andamos com Cristo, quando nós estamos longe de Cristo, quando nós estávamos antes de andarmos com Cristo, nós não entendíamos as coisas no reino espiritual, nós não tínhamos a roupagem espiritual. Se alguém lesse para a gente Efésios capítulo 6, verso 11, nós não íamos entender nada, não íamos compreender nada. Se alguém chegasse para você, antes de Cristo, falasse para você, a sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o sangue, olha, a sua luta é contra os principados, os potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Você não ia entender o que a pessoa está falando para você, você não ia compreender, porque nós achávamos antes em Cristo que essas coisas não existem, e que as pessoas são totalmente culpadas, e por isso elas merecem toda a nossa raiva, todo o nosso ódio, todo o nosso julgamento, toda a nossa vingança. Por quê? Porque nós não tínhamos roupagem espiritual, nós não andávamos com Cristo. Sem Cristo nós estamos nus espiritualmente, não entenderemos estas coisas que são faladas, que essas coisas que são ditas sobre o reino espiritual. Nós não entendíamos nada de evangelho, de fé, de santidade, de caráter, de palavra. Para nós eram coisas estranhas, são coisas estranhas quando você fala isso para uma pessoa que não conhece a Cristo. Mas quando nós temos Jesus, nós começamos a entender que a nossa batalha nessa terra não é contra as pessoas, mas é realmente contra os demônios, contra os principados, contra a influência satânica na sociedade, é contra o mover que o diabo quer fazer, que o diabo que ele mais quer é destruir a minha vida, é destruir a sua vida, é destruir sua casa, é destruir sua família. O que faz o diabo mais feliz é quando ele vê alguém na lama, rastejando, entregue aos vícios, entregue ao pecado, entregue à dissolução de família. É isso que faz o diabo, que é mais feliz, é ver quando uma pessoa consegue ser destruída por ele. É por isso que nós não podemos parar de pregar o evangelho. É por isso que a gente fez uma campanha, estamos em campanha de amigos, levar os amigos para a célula, levar os amigos para o culto, levar os amigos para uma culto Vida em Cristo, as pessoas terem suas mentes abertas, as pessoas serem vestidas espiritualmente. Porque muita gente que você conhece, que eu conheço também, elas estão nuas espiritualmente, elas estão à disposição de Satanás, e nós precisamos ministrar essas pessoas, amém? Antes de nós encontrarmos com Jesus, uma outra coisa desse texto que traz à nossa memória, é que nós não vivíamos em sepulcros, graças a Deus, não vivíamos em cemitérios, mas nós caminhávamos, queridos, como pessoas espiritualmente mortas. Nós andávamos como mortos espirituais, nós não sabíamos do futuro, nós não sabíamos o que aconteceu, o que nos aguardava. Você já ouviu aquelas pessoas chegarem para você e falar assim, mas quando a gente morre, ninguém sabe o que vai acontecer, só Deus. Já ouviu isso? Só Deus. Uma pessoa que fala isso, ela infelizmente, ela ainda está morta espiritualmente. Nós também, antes de conhecer o evangelho, não tinha sentido as palavras de Jesus, que ele fala assim, eu vou preparar lugar para vocês e me encontrarei com vocês. Não tinha sentido essa palavra de Jesus de João 14, eu vou preparar lugar para você, e eu vou estar esperando por vocês, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu estou indo preparar o lugar. Não tinha sentido essa palavra para nós. Antes de nós encontrarmos a Jesus, esta palavra não tinha sentido. Se falasse essa palavra para o gadareno, ele também não ia entender.
Ele não ia compreender o que estava dizendo para ele, ele não entenderia nada do que estava dizendo para ele, porque as cadeias que estavam prendendo impediam ele compreender isso, ele não entenderia. Mas louvado seja Deus, que a gente lê a história e vê que as cadeias deste homem foram quebradas. Ele não só entendeu isso, como ele começou a pregar isto, como ele começou a divulgar que Jesus estava preparando uma morada para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê. E aquele homem que estava praticamente morto, aquele homem que estava praticamente abandonado, escorraçado por todos, tem os seus olhos abertos, tem a sua mente espiritual aberta, tem a sua alma liberta, e este homem começa a viver o Evangelho. Não, ele vive agora não mais para povoar o inferno, mas para glorificar a Deus e para ir morar nas moradas celestiais. Mas a partir do momento que ele tem a sua mente liberta, a partir do momento que os grilhões que estavam prendendo este homem começam a morrer. Então volto a dizer, quando a gente lê a história deste homem, a gente às vezes nós não nos encaixamos nessa história, mas quando a gente começa a pensar melhor, a gente começa a imaginar algumas coisas. A gente era nu espiritualmente, nós éramos como mortos espiritualmente. Antes de encontrar Jesus, nós até não ficávamos, creio eu, gritando aqui a noite toda, como loucos, mas a nossa alma não tinha uma resposta simples para uma pergunta simples: qual é o sentido da vida? Antes de encontrar com Jesus, nós poderíamos até ter noites muito longas de sono, ter noites de descanso, mas a nossa alma não saberia responder esta pergunta: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Tem uma história que Jesus conta lá em Lucas capítulo 18, verso 18 a 23, sobre um homem rico, um homem que era muito rico, um homem sério, um homem cumpridor dos seus deveres, um homem que ele até respeitava os mandamentos bíblicos, mas este homem, ele tinha um grilhão na sua vida, ele tinha uma cadeia na sua vida. O que deveria ser a grande bênção na vida deste homem, era o seu grande grilhão, é o nome da campanha, era o grande grilhão, era a grande cadeia, era o que prendia este homem. E ele se encontra com Jesus, e Jesus começa a conversar com ele, e Jesus diz para ele uma coisa que ele não entende. Jesus diz para ele assim: você tem sido um homem bom, não é? Você tem sido um homem correto, você tem ido até na igreja, você tem até cumprido os mandamentos, mas só uma coisa te falta. Lembra dessa história? Só uma coisa. Aí ele fala: o que, Senhor? O que eu preciso fazer então para ser salvo? Aí Jesus diz para ele assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você me segue. Ali aquele homem, eu começo a imaginar que ele deve ter ficado, se ele fosse da minha cor, ele ia ficar branquinha, igual a minha irmã aqui, ia ficar branco, porque Jesus tocou naquilo que o prendia. O que deveria ser a grande bênção da vida dele, era a sua grande prisão, que era o seu dinheiro. O dinheiro era para ser a grande alegria da vida dele, mas era o Deus dele. O dinheiro que era para ele desfrutar com a sua família, com ele, com todos ligados a ele, era aquilo que o mantinha preso, porque para ele não havia nada mais importante do que o dinheiro dele. É um homem que não conseguiu enxergar, e ele fez algo até pior do que ficar branco, ficar amarelo, ficar vermelho. Ele deixou Jesus e foi embora. Ele virou as costas para Jesus e foi embora. Eu quero dizer para você nesta tarde, você que está aqui, você que ainda não tomou uma decisão consciente por Jesus, e quando você vê na sua casa, ou você vê na sua família, ou no seu trabalho, certas coisas que estão presas, paradas, amarradas, quero dizer para você que isso são cadeias que está prendendo a sua casa, que está prendendo a sua vida, que está prendendo a sua família, que está prendendo o seu trabalho, está prendendo os seus filhos, está prendendo as pessoas ligadas a você. E eu quero dizer para você nesta tarde: não faça como este homem rico. Ele tinha tudo,
E a coisa que ele tinha, que era para ser a sua grande bênção, que era seu dinheiro, era o que o tornou pobre, foi o que o tornou miserável, foi o que o tornou desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus, o seu dinheiro, o dinheiro dele. Então nessa tarde, se você ainda não teve um encontro com Jesus, eu quero dizer para você, não faça como este homem, não dê as costas para Cristo. Este homem deu as costas para Jesus e foi embora. Não faça isso. Talvez você já esteja ouvindo a palavra de Deus algumas vezes e está pensando, mas eu preciso fazer algumas coisas ainda, eu preciso, eu tenho. Não tem que se esperar, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer com você semana que vem. Você precisa quebrar esta cadeia do medo, você precisa quebrar essa cadeia de achar que se você tomar uma decisão por Jesus, você vai ser a pessoa mais desprezada da sua família, dos seus amigos, dos seus familiares. Você não pode pensar nisso. Você tem que pensar que Cristo está preparando um lugar para você, e se você não tiver aliança com Ele, você vai ficar à mercê do reino de Deus. Este homem rico, ele perdeu a grande oportunidade. Aquele gadareno, as pessoas, eu acho que até tentaram ajudá-lo de certa forma, as pessoas talvez até se aproximaram dele, mas as pessoas queriam cuidar de uma situação espiritual, de uma maneira carnal. Prenderam o homem, colocaram, a Bíblia fala, colocaram correntes, nas suas pernas, cadeias nos seus braços, tentaram segurá-lo na força do braço, mas as coisas espirituais não se resolvem na força do braço, se resolvem através do poder do Espírito Santo, como foi orado aqui algumas vezes. Tem uma história que acontece nesse sentido, lá no livro de Atos 19, 13 a 16, fala que tinha que 7 homens foram expulsar um demônio de uma pessoa, e esses 7 homens foram expulsar na força do braço. Eles não tinham nada de espiritual, eles não tinham nenhum conhecimento de Jesus, eles ainda não tinham nenhuma direção de Deus, e foram resolver o problema no braço do demoniado. O demônio deu uma coça no 7, mas bateu, machucou os 7, e os 7 tiveram que ir embora nus e absolutamente machucados. Não dá para resolver essas coisas na força do braço. Mas aí a gente pode trazer esse texto para nós também, mais uma vez, perguntando para nós mesmos, olhando para dentro de nós mesmos, nós que já servimos a Cristo, será que nós podemos descobrir que há grilhões na nossa vida? Se há cadeias que estão nos impedindo de sermos mais livres, de sermos pessoas que desfrutem mais das bênçãos espirituais. Quando a gente lê um texto como esse, nós podemos olhar para nós e perguntar: tem grilhões na minha vida? Porque quando nós andamos com Cristo, andamos na igreja, nós achamos que as coisas acabaram, está tudo certo, que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, eu não preciso mais me preocupar com nada, eu já declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, eu estou indo na igreja, eu devolvo meu dízimo, eu vou na célula, eu participo de uma campanha de oração, mas eu preciso olhar dentro de mim, o meu procedimento está demonstrando aquilo que eu digo que eu acredito ou não? Porque se o meu procedimento não está demonstrando na prática o que eu creio, eu estou com grilhões na minha vida. Eu estou com grilhões. E queridos, e muitos de nós, muitas vezes, estamos guardando algumas coisas dentro de nós que são grilhões. Nós guardamos pequenas mentiras. Nós alisamos algumas fofoquinhas. Nós criamos algumas intrigas entre as pessoas. Nós somos às vezes infiéis em alguns momentos com o Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Nós somos pessoas que temos aquele grilhãozinho da preguiça, não tem? Nós vamos empurrando as coisas, ou nós somos acomodados demais, ou somos agitados demais, queremos fazer coisas demais, porque se de um lado a preguiça é pecado, o ativismo também é um pecado. Então são grilhões que nós vamos juntando. Ou às vezes nós somos uma pessoa que tem o grilhãozinho da ingratidão, né? Nós sempre estamos reclamando, nós sempre estamos falando mal de alguém, nós sempre estamos espetando alguém, nós sempre estamos em busca de um problema. Tem gente que ama um problema, não consegue viver sem um problema.
adora um problema, para ter assunto com as amigas, para ter assunto com a família. Tem um problema, gosta de um problema. Aí você fala assim, mas pastor, misericórdia, se tivesse uma madeira aqui eu ia até bater, pastor. Como é que é isso? A pessoa está na igreja, está na cela e tem demônio agindo, não é possível isso, não dá, pastor. Então, mas você se lembra da história de uma mulher, em Lucas 13, que ela estava dentro da igreja, e Jesus chega na igreja, e essa mulher se levanta, acho que ela vai devolver o dízimo, alguma coisa assim, e Jesus vê que ela é uma mulher encurvada. Lembra dessa história? Estava dentro da igreja. Jesus fala que ela era quem? Que ela era filha de Abraão. O que quer dizer filha de Abraão? Quer dizer que ela era da descendência dos judeus, ou seja, ela servia a Deus, ela era do povo de Deus, mas ela era uma mulher encurvada, mas era uma crente, e pelo que tudo indica, era uma crente fiel, estava ali na igreja, certinho, mas a Bíblia não fala da vida dela, mas ela era uma mulher encurvada. Aí Jesus chama essa mulher, e a Bíblia fala que esta mulher tinha o quê? Um espírito de enfermidade. Aí vem aquela pergunta, como que esse espírito de enfermidade entrou na vida dessa mulher? Como com a filha de Abraão, uma mulher que estava na igreja, uma mulher que ia na célula, uma mulher que vinha devolver seu dízimo, como que um espírito, a Bíblia não fala que era uma enfermidade somente, mas era um espírito de enfermidade. Abrindo um parênteses, não quer dizer que toda enfermidade seja um espírito, mas no caso dela, era um espírito, que estava dominando aquela mulher, fazendo o ponto dela andar encurvada. O que a gente pode pensar? Que essa mulher, de alguma maneira na história dela, ela tinha alguns grilhões. Essa mulher na vida dela tinha algumas cadeias que prendiam ela. Essa mulher tinha na vida dela, na história dela, algum procedimento que fez com que cadeias fossem sendo estabelecidas na sua história e na sua vida. E eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que tudo começa com uma coisa pequena. Nunca o diabo vai agir na sua vida de uma vez, de uma forma tão clara. As coisas vão acontecendo aos poucos. São as que a Bíblia chama das raposinhas. As raposinhas começa uma raposinha, começa uma intrigazinha, começa um probleminha, começa uma mentirinha, começa uma açãozinha errada, começa uma atitude simples que você faz. E agora até lembrei da minha mãe, que a minha mãe ainda não é convertida. Aí minha mãe fala assim, mas todo mundo faz. Um dia ela falou um negócio desse comigo, não sei do que foi, acho que foi ela foi num lugar aí, nesse negócio de ver um médico, esses negócios, e ela chegou lá e mentiu lá no posto, de saúde, lá, não sei como é que foi o negócio, sei que foi um negócio assim, ela mentiu. Aí sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, não, eu fiz o que todo mundo faz, eu contei uma mentirinha. Aí eu falei com ela, seu filho não conta mentirinha não, eu não posso contar mentirinha, porque se eu contar mentirinha, o Deus que eu sirvo, vai vir com a mão sobre a minha orelha, não dá. E se eu contar mentirinha, eu estou dando espaço para o diabão entrar na minha vida. Se eu contar mentirinha, eu preciso na hora lembrar, me arrepender, ir lá e me consertar. Não dá, não dá. Porque uma coisa pequena, no reino espiritual, quando não é tratada, essa coisa vai crescendo. É como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. Uma mentirinha, querido, vai chamar uma outra mentirinha. E essa mentirinha vai se transformar numa mentira maior. Uma fofoquinha vai se transformar numa fofocona. Um simples roubo de um dízimo do Senhor vai se transformar depois num grande roubo do Senhor. Uma pequena intrigazinha entre pessoas que você causou, daqui a pouco você está causando até separação de casais, de famílias.
Nós não podemos andar com essa visão, porque o diabo ele vai trabalhar nisso, ele vai fazer com que nós sejamos cegos para as pequenas coisas. Talvez, quem sabe, esse gadareno há anos atrás começou com algo pequeno, começou com uma pequena discussão na família, começou com um pequeno problema que acontece em toda a família, e esse pequeno problema não foi tratado, a coisa foi engrossando, a coisa foi ficando pior, e de uma pequena intriga foi surgindo outras coisas. Daqui a pouco esse homem se envolveu com o pecado, daqui a pouco esse homem foi, sei lá, para a prostituição, para a bebedice, para o roubo, para o assassinato, eu não sei, a Bíblia não conta, mas o certo é que se nós não travarmos na hora, ou quando nós descobrimos que é um pequeno elo do grilhão, um pequeno pedaço da corrente, se nós não quebrarmos, isso vai nos prender a vida toda, isso vai acabar com a nossa vida, isso vai acabar conosco. Você pega a história de homens como Saul, um homem que Deus chamou, Deus escolheu Saul para ser rei, mas o que ele fez na caminhada dele? Ele foi deixando as coisas acontecerem, e ele, ao invés de se arrepender, ao invés de voltar atrás, ao invés de dar ouvido à sua liderança, que era Samuel, ao invés de se arrepender e reconhecer seu erro, ele continuou indo, e Saul acabou indo para o inferno. Um homem que foi escolhido por Deus. Aí você pega Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. O que Davi faz? Davi adultera, Davi assassina, Davi mata um homem, Davi mente, mas ele tem uma diferença, ele reconhece o seu erro, e ele dá um passo para trás, se humilha, e Deus o perdoa e o restaura, e Deus o perdoa, e Deus restaura Davi completamente. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu falar uma coisa para nós nessa tarde, para a gente encerrar. Jesus, para ir libertar o gadareno, ele teve que atravessar o mar da Galileia. Ele entra no barco e vai para lá, e quando ele está atravessando o mar da Galileia, vem uma grande tempestade, que você se lembra, que quase matou Jesus. A ideia era matar Jesus, aquela tempestade, porque primeiro, aquilo ali não é um mar, Galileia é um lago grandão, bem grande, não tem como ter uma tempestade daquele nível que é descrito na Bíblia, só pode ser ação de demônio, mas Jesus sabia, Jesus queria ir lá naqueles gadarenos. Na verdade Mateus fala que eram 2, aqui em Lucas, Marcos fala que é 1, porque esse foi o que mais tomou a frente, pelo visto foi o único que se converteu, os 2 foram libertos segundo Mateus, mas um aceitou a Cristo e foi andar com Cristo. Então Jesus enfrenta uma tempestade para ir lá libertar aquele gadareno. Jesus, ele enfrentou uma cruz, Jesus, ele enfrentou o escárnio de uma cruz, o sofrimento de uma cruz, a morte de uma cruz, para poder ressuscitar, e estar aqui hoje conosco, para dizer para mim e para você: eu destruo as cadeias que estão na sua vida. Então, querido, esta é uma tarde que você precisa olhar para você. Não sei se tem alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Se não tomou, tem que ser essa tarde. E se a maioria que está aqui já tomou uma decisão por Jesus, é preciso olhar na sua vida, é preciso olhar para dentro de você e ver: tem algum grilhão que eu estou deixando ganhar corpo na minha vida? Tem alguma cadeia que eu estou deixando? Foi orado aqui, foi falado até pelo pastor Cláudio Miro, tem grilhões, irmãos, tem cadeias, queridos, que nós vamos criando para nós mesmos. São cadeias que nós vamos alicerçando, criando para nós mesmos. Por quê? Porque não queremos dar o braço a torcer, porque somos teimosos, porque somos cabeçudos, porque achamos que temos que ter a razão, porque não aceitamos de forma nenhuma perder uma batalha em casa, uma batalha com o marido, uma batalha com o filho, uma batalha com um colega. Nós somos arrogantes. E continuamos a criar essas cadeias, e vão criando, e vão criando, e vão criando essas cadeias. Há poucos dias atrás eu conversei com uma pessoa, e disse para ele o seguinte, falei assim: olha, o que está acontecendo na sua vida é o seguinte: você, por si mesmo, por você mesmo, devido às suas reações, às suas atitudes, que você é mentiroso, porque você é enganador, porque você quer sempre levar vantagem, você sempre acha que tem razão. O que está acontecendo com você é que você está ficando sozinho, todo mundo está te abandonando.
As pessoas que eram próximas a você não querem contato com você. As pessoas que andavam com você não querem mais andar com você. Até os seus parentes estão virando as costas para você. Então deixa eu te falar um negócio. Você vai se transformar numa pessoa angustiada, deprimida, sozinha, abandonada. E eu não duvido nada. Em poucos anos você está na rua mendigando pão, comendo lavagem, comendo lixo. Porque uma pessoa que rejeita o Senhor, rejeita os amigos, rejeita a família, esse é o destino dela. Esse é o destino dela. E falei porque a pessoa era muito próxima a mim. E é o que está acontecendo com ele. Porque começou lá atrás com a pequena cadeiazinha, foi deixando crescer, foi deixando crescer. Hoje as pessoas que eu conheço, todas que eu conheço, não querem se aproximar, não querem nenhum negócio com ele, não querem conversa, não querem ajudar, não querem estender a mão, porque já estendeu a mão demais. Então nessa tarde eu quero desafiar você, a você olhar esse texto, talvez na sua casa você leia de novo esse texto e pensar, o que esse texto tem a ver comigo? Que cadeias que eu mesmo posso estar fazendo, e eu posso estar criando uma cadeia para mim, e eu nem estou percebendo. É claro, eu quero dizer para você uma coisa, como essa mulher encurvada, quando nós tomamos a decisão por Jesus, quando nós decidimos andar com Cristo, a Bíblia fala que nós somos do Senhor, e o maligno não nos toca, amém? Agora, a partir do momento que eu começo a abrir espaço para o pecado, eu começo a abrir brechas para as cadeias, eu estou dando legalidade para que Satanás toque na minha vida. Toque na minha vida. Nós precisamos levar isso muito a sério. Nós achamos que o diabo, ele só vai na casa do vizinho porque o vizinho é macumbeiro, porque o vizinho é aquilo outro, o vizinho faz despacho, o vizinho é gente ruim. O diabo é um adversário como o leão, como diz Pedro, ele está de olho em nós também, ele está lá fora, ele está esperando uma escorregada minha, para que ele possa acabar com o meu ministério, ele está de olho em mim, para que ele possa destruir o meu casamento, ele está de olho em mim, para que eu possa fazer alguma coisa e afastar as pessoas que me amam, ele está de olho em mim, para que ele possa destruir a minha relação com os meus filhos. É por isso que nós temos o altar do arrependimento, o altar da confissão. Por isso que Jesus falou, se confessar os nossos pecados, os nossos grilhões, as nossas cadeias, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, todo pecado, todo pecado, todo pecado. Pastor, mas eu tenho vergonha. A Bíblia diz, se confessar os nossos pecados, Ele perdoa de todo pecado. Mas o senhor não sabe, a Bíblia diz, se você confessar diante do Senhor e mudar de vida, Ele lava com sangue, o sangue foi derramado na cruz para arrependimento, o sangue foi derramado na cruz para nos livrar das forças de Satanás, o sangue foi derramado na cruz, porque nós somos pecadores, nós estamos andando e melhorando, de glória em glória, mas nós somos carnais ainda, nós temos pecado ainda, não podemos deixar isso tomar vida em nós, tomar corpo em nós, porque o sangue foi derramado para que eu e você possamos entender que tem uma morada celestial nos aguardando, e podemos viver nessa terra, sem ter do que se envergonhar, como diz o apóstolo Paulo, mas manejando bem a palavra da verdade. Por isso que nessa noite eu quero convidar você, nessa tarde, fique de pé, queria orar com você, eu queria que você olhasse para o seu coração, neste momento. Tem algum grilhão que você percebe, que você está deixando crescer? Tem alguma cadeia que você percebe, talvez pessoas lançaram sobre você, e você caiu na armadilha, você criou dentro de você uma raiva, um ódio. Essa semana passada eu estava conversando com uma menina na minha casa, e aí eu falei para ela assim, minha filha, você está caindo na armadilha das palavras. A pessoa está lançando a palavra para você dura, e você está pegando essa palavra e está guardando no coração, está revidando na mesma moeda. Você está criando uma cadeia na sua vida,
você está criando um grilhão na sua vida, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Hoje você anda com Jesus, hoje você que está me ouvindo aqui, você anda debaixo da bênção de Deus, então você compreende o que o texto está dizendo. Não temos que ter raiva de ninguém, não temos que ter ódio de ninguém, mas a nossa luta é contra as potestades dominadores desse mundo tenebroso. É isso que eu estava dizendo para ela, é isso que eu quero dizer para você. Por isso, olha para o seu coração nesta tarde. Eu não vou chamar você aqui na frente, pode ficar tranquilo, mas eu preciso que você olhe para dentro de você. Vai olhando, vai fazer como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios 11, né? Revisar dentro de si mesmo, fazer uma análise. Mas eu quero convidar você, eu não sei se tem alguém aqui nesta tarde, que ainda não tomou uma decisão racional, não tomou uma decisão de coração para Jesus, que ainda não tomou uma decisão de andar com Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui nesta tarde, que ainda está longe de ter uma aliança com Cristo, alguém que nesta tarde tem dúvida, se morrer hoje, vai para o céu ou não, alguém que tem dúvida se morrer hoje, falecer hoje, se vai estar entrando nas moradas celestiais ou não. Se tem alguém aqui que tem essa dúvida, se tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão por Jesus, eu peço você para levantar uma das suas mãos, e você que já tem Jesus, vai orando, vai colocando aí no seu coração, olhando para o seu coração. Se tem esses grilhões, nós vamos orar daqui a pouquinho, mas nesse primeiro momento é para você que está aqui, que ainda não tomou uma decisão por Jesus, que ainda não tem certeza da sua salvação em Cristo. Se tiver alguém aí mesmo no seu lugar, levante uma das suas mãos, porque eu vou orar por você nesta tarde, e Jesus vai escrever seu nome no livro da vida. Tem alguém? Tem alguém aqui assim? Não? Todos já conhecem o Evangelho? Maravilha. Então eu quero orar por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração, e a outra mão você colocasse na sua cabeça. Uma mão no coração e outra mão na cabeça. Eu quero orar por você nessa tarde. Senhor, já foi orado aqui algumas vezes hoje, já foi orado sobre nosso coração, já foi orado sobre quebrar cadeias, correntes, mas eu quero, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, baseado nesta palavra deste gadareno, um homem destruído por Satanás, mas restaurado pelo poder do Senhor, um homem que viveu muito tempo humilhado, envergonhado, meu Deus, no meio de cemitérios, possivelmente, ele abriu covas, possivelmente Satanás os fez comer até defuntos, de tão humilhado que esse homem foi. Mas o Senhor um dia apareceu na vida daquele homem, e aquele homem foi restaurado, foi limpo, recebeu de volta a sua honra, recebeu de volta a sua família. O homem foi completamente restaurado na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Nesta tarde eu coloco a nossa vida diante do Senhor, e eu clamo, Senhor meu Pai, para o Senhor traga o arrependimento no nosso coração. Se nós estamos criando, ou se nós estamos com cadeias, grilhões que nós deixamos entrar no nosso coração, Senhor, nós confessamos agora diante do Senhor, nós confessamos todo grilhão, seja o grilhão, Senhor, da mentira, da fofoca, da maledicência, seja o grilhão da desonestidade, seja o grilhão do roubo, seja o grilhão da desobediência, seja o grilhão do ódio, da raiva. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor restaurou aquele gadareno, então nos restaura nesta noite. Quebre esses grilhões, Senhor, quebre esses grilhões, quebre essas cadeias na nossa vida. Nós queremos estar livres para te adorar, nós queremos estar livres, Senhor, para exaltar o teu poderoso nome, em nome de Jesus. Vamos cantar a canção. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.